Então, vamos lá, começar a gravação aqui. Então, nós estamos dando continuidade na UC 6.1. Essa UC 6.1 termina na sexta-feira, tá? Então, nós temos hoje terça, quarta, quinta e sexta. Sexta é o dia da entrega dos trabalhos, tá? Beleza, então vamos lá. Nós vamos falar mais um pouco dessa questão de programas, como funciona, né? Até umas metodologias, eu já falei das metodologias, mas vamos falar mais um pouquinho. Todo mundo está enxergando? Todo mundo está enxergando? Sim. Tá sim, professor. Gerenciamento de risco. Então. Beleza. Então vamos lá. Nós vamos falar desses métodos de gerência de risco, tá? Então vamos ver se a gente consegue falar uma parte dela hoje. Não vai dar porque são vários slides. Então, separei só a primeira parte para hoje, amanhã eu falo a segunda parte, tá? Então, nós temos aí noções sobre modelos de um programa de gerenciamento de risco, que também é sobre a sua otimização de projetos e processos. Lógico que a gente tem que ter essa questão de otimização, hoje todo mundo fala em otimizar. Critérios de manutenção produtiva, funções da manutenção, estudos sobre os sistemas de tratamento de falhas, estudo também das falhas, o conhecimento dos equipamentos, né, como natureza, classificação, histórico desses equipamentos, estudos sobre confiabilidade, manutenção e disponibilidade, desenvolvimento de sistema de tratamento de falhas. Então, como a gente está falando de programas, é importante a gente fazer um programa eficiente. Para que o programa ele seja eficiente, a gente tem que fazer de uma forma com que não ocorra falhas. Para isso a gente tem diversas hipóteses, né, que a gente pode ir testando para fazer um programa totalmente eficiente. Então, gerência de risco. Lembrando que a partir do ano que vem a gente vai ter o GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, que vai ter inserido na NR1, nós vamos ter lá na NR9 o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, tá? Então, fala-se muito em gerenciamento de risco, tá? Então, eu já exaustivamente aqui, principalmente nessa UC, eu venho falando de gerenciamento, eu venho tentando abrir a mente de vocês para qualificar vocês, quantificar a mente de vocês na questão de entender o que é gerenciar, o que é a gente coordenar, entendeu? Um setor de segurança do trabalho, coordenar uma situação de risco, coordenar os problemas da empresa. Tá? Então, exaustivamente, a gente vem conversando, vem forçando com que vocês comecem a pensar dessa forma. Não somente eu pedi que vocês fizessem um trabalho nesse direcionamento, isso é super importante, tá? Que vocês comecem a pensar risco, mas não somente o risco como ele está ali, eu dou EPI e resolve o problema. Não, o problema é muito maior. O problema é a gente conhecer o risco, administrar o risco, eliminar o risco, fazer de uma forma totalmente eficiente. Isso a gente fala gerenciar esse problema, né? Então, como que eu vou gerenciar problemas? Gerenciar esses conflitos, desses riscos com os empregados, tá? Então, isso é muito importante. Peço aí alguém que esteja com o microfone ligado, desligar, tá, gente? Tá dando interferência. Então, nós temos aqui administrar riscos, dar proteção a quem? Recursos humanos, que não são os funcionários, os materiais e também a questão financeira. Toda vez que a gente evita um acidente ou elimina um acidente, lógico, né, que existe uma contrapartida, porque a gente pensa nas perdas, né? Então, quando tem um acidente, a gente só sabe falar, teve um acidente, perdeu isso, perdeu isso, perdeu isso, perdeu isso. Tá, e se eu não tive acidente? Se eu não tive acidente, vocês concordam que eu não gastei nada com isso. Se eu não gastei nada com isso, o que acontece? Eu tive
Lucro no modo de falar, né? Lucro, que a gente não vai ter lucro pela desgraça dos outros, mas a gente vai ter o quê? Deixou de gastar com acidentes. Os métodos em função da viabilidade econômica, primeiro, a gente tem que eliminar o risco, reduzir o risco e financiamento dos riscos remanescentes. Então, eu tenho que eliminar, mas como que eu vou eliminar o risco? Tá? Em primeira fase, em primeira instância, a gente tem que sumir com esse cara. Eu tenho problema na fábrica, eu tenho que sumir com ele. Eu tenho que desaparecer desse risco, eu tenho que sumir. Então, eu tenho que fazer o possível, né, para eliminar ele. Não dando para eliminar, eu vou na redução, né? Não dando na redução, então eu vou ter o controle, tá? E aí tem financiamento dos riscos remanescentes, é o que? A gente pegar esses riscos que sobraram, né? Então a gente vai fazer um pente fino, eliminou um monte, reduziu um monte, pô, mas ainda tem aqueles que ficaram ainda das outras avaliações que a gente chama de remanescente. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que sumir com eles também. Então a ideia é, em primeiro lugar, eu elimino, reduzo, né? Tento fazer ele ficar em níveis aceitáveis, tá? Então, o risco nível aceitável que seria o quê? Abaixo do limite de tolerância. Implica definições, implementações e processos básicos, como identificação de risco. Nós já falamos como que eu vou identificar o risco. Então, eu já sei a 5 classes, né, que é físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. Eu conheço cada um deles, eu sei os físicos, eu tenho radiações ionizantes, não ionizantes, ruído, calor, vibração e por aí vai. Então, eu já tenho ele. Então, eu vou pegar os agentes que estão relacionados a esse risco. Então, eu identifico para a nova estrutura, né, da segurança do trabalho, não que já não exista, né? Disso, eu digo que o governo quer é que a gente faça o quê? Reconheça todos esses caras, identifica eles, entendeu? Marque todos eles, todos os problemas que tem na empresa, tá? Fazer uma planilha com todos eles, fazer essa análise deles, né? Analisar ele profundamente, fazer a avaliação desse risco e o tratamento, né? Como que eu vou tratar? Eu trato através de prevenção, eliminação, redução, né? E financiamento. O financiamento é o quê? Retenção e transferência. Eu tenho que ter em mente, primeiro, eliminar ou reduzir, tá? Essa questão de financiamento, retenção e transferência, então, a gente tem um custo para isso, tá? A gente tem um custo. Tem um custo que quando a gente vai fazer o setor financeiro, né, a diretoria financeira, ela pede para a gente, ela fala assim, olha, quanto você vai gastar o ano que vem com segurança? Então, a gente acaba fazendo aí essa previsão de gastos, né, para o ano subsequente, antes de chegar no final do ano, até para deixar esse dinheiro reservado para a gente, tá? Então, a gente já prevê o quê? Treinamento. A gente já prevê o quê? Avaliações, a gente já prevê um monte de coisas dentro desse custo que a empresa nos disponibiliza. As terminologias utilizadas em segurança e saúde ocupacional. Então, tem um monte de terminologias, eu já falei para vocês da NBR 14280, né, que ela te dá sobre risco. As análises de risco estão lá na 31.000, né, 31.010. Então, essas normas, elas nos balizam para quê? Para conhecer, né, essas terminologias da segurança do trabalho, além do próprio livro de NR. Se você folhear as primeiras páginas do livro, né, eu estou falando, mas acho que vocês não receberam nenhum livro do Senac, mas os livros nossos de segurança do trabalho, as primeiras páginas já falam da terminologia. Então, nós temos aí o risco. O risco é o quê? A combinação da probabilidade e da consequência de ocorrer um evento perigoso especificado. Então, o risco é a combinação dessa probabilidade. Pô, mas então, é provável que o camarada caia lá de cima? É provável. Se é provável que o cara caia, eu vou amarrar ele. É provável que num piso molhado alguém escorregue? É possível. Então, eu vou colocar um antiderrapante, eu vou sinalizar, eu vou fazer as pessoas se desviarem.
É provável que aconteça, alguém enfia a mão na máquina? É provável, então vou colocar cortinas de emergência, eu vou colocar um botão de parada, não stop, enfim, eu vou criar mecanismos para o quê? Minimizar, reduzir essa probabilidade. Do momento que você começar a mentalizar, isso pode acontecer, eu já tenho que ir na prevenção, tá? Exemplo. Quando você sai da sua casa, você olha para o tempo, olha para cima e você vê que o tempo está escuro. Aí, só daí você já tem uma ideia, vai chover. Mas independente disso, hoje tem a tecnologia, você abre o seu celular e fala assim, hoje vai chover. Vai chover, o que você faz? De cara, uma pessoa prevencionista, ele já se programa para o dia de chuva. Ele leva um guarda-chuva, ele leva um outro sapato, sabe? Ele se programa, vai de carro, ou ele pega sei lá, um ônibus mais cedo, uma condução um pouco mais cedo. Então, ele é uma pessoa precavida, porque ele já sabe dos problemas que poderão ocorrer, né? A probabilidade de ele se atrasar, a probabilidade de ter engarrafamento, a probabilidade de se molhar, ficar gripado é gigantesca. Então, ele já sabe disso, tá? Então, se eu vou sair, estou vendo escuro, vai chover, eu já pego meu guarda-chuva, tá? Ou uma capa e por aí vai. A combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doenças que pode ser causada pelo evento ou exposição. Então, o risco ainda é essa combinação da probabilidade de ocorrência e a exposição. Então, eu tenho a probabilidade decorrente o quê? Da exposição. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Há tanto tempo é assim. Então, eu vou ficar acima do limite de tolerância, acima da exposição, né? Que seria o limite. Então, a probabilidade de sofrer alguma coisa ela é gigantesca. Então, eu já vou tomar as minhas medidas imediatas. Perigo. O que é perigo? Perigo é uma fonte ou uma situação com potencial de provocar danos em termos de ferimentos humanos, problemas de saúde, danos à propriedade, ao ambiente, ou a combinação desses. Isso é um perigo, tá? Então, é o quê? É o ferimento. É a consequência do risco. Então, provocar danos em termos de ferimento. O risco é a queda e o perigo é você se quebrar, tá? Então, fonte ou situações com potencial de provocar danos em termos de ferimentos humanos, problemas de saúde, danos à propriedade ou ambiente, ou uma combinação desse. Então, é um perigo. A terminologia utilizada em segurança e saúde ocupacional. Continuando, identificação de perigo. Como que eu identifico o perigo? Primeiro, através de processos de reconhecer que um perigo existe e de definir suas características. Então, eu tenho, em primeiro lugar, conhecer o que é um perigo, o que é um risco, o que é um perigo. A partir do momento que eu já conheço esses caras, vai ficar muito mais fácil eu pegar e fazer uma planilha e inserir eles nessa planilha. Aí eu consigo explodir numa planilha, né? Tal, eu consigo visualizar, né? Eu consigo ver ele completo, eu consigo visualizar por setor, eu consigo ver os problemas que se tem. Tá? Então, quando eu tenho ele em papel, tá? Sei lá, escrito em relatórios e tal, é uma coisa. Quando eu pego essas informações e explodo numa planilha, eu abro todas essas informações, você vai ficar muito mais fácil de você visualizar. Tá? Então, você vai saber exatamente aonde tem uma bomba dentro da sua empresa, aonde tem um problema, aonde tem um perigo dentro da sua empresa. É isso que a gente bate na tecla há muitos anos, tá? E as empresas responsáveis, elas acabam adotando isso, que é gerenciamento, tá? Gerenciamento de risco, gerenciamento do perigo, gerenciamento de riscos ocupacionais, gerenciamento da segurança, gerenciamento, ou seja, eu consigo pegar todos os meus problemas e colocar numa planilha, ou eu consigo desenhar ele dentro de uma empresa, né, dentro da minha planta, assim como um mapa de risco, mas só de uma forma muito mais rica, né? Então, ali no mapa de risco tá bem claro, tá bem explanado, tá bem explodido, né? Os problemas, né? Quando você pega um mapa de risco, muito bem feito, então tá lá, esse setor tem isso. Então, quando você bate o olho, de cara você identifica, olha, ali tem problema disso, então fica muito mais fácil. Agora, imagine nós da segurança, você pegar todas essas informações e jogar na sua planta,
tá? Dizendo, olha, ali tem problema, ali nós já tivemos acidente, ali o problema é assim, tal. Então você consegue identificar todos os perigos, coloca aqui uma caveirinha, ali é não sei o que, aqui papapá, pé. Então você tem todas as informações na sua mão. Isso é gerenciamento. É um processo de reconhecimento de que um perigo existe e de definição de suas características. Então, ele existe, porque eu já fiz o levantamento e está aqui, ó, está na minha cara. Eu tenho minha planta, eu tenho aqui, ó, está aqui, eu tenho um perigo aqui, tem um perigo aqui, tem um perigo aqui, tem um perigo aqui, tem um aqui. É muito mais tranquilo a gente ver dessa forma. Incidente. O que é um incidente? Evento não previsto que tem o potencial de conduzir ao acidente. Então, é um evento não previsto que tem o potencial de conduzir a acidente. Então, eu tenho lá o camarada do nada escorregou. Pô, mas caramba, eu vou ter que investigar o porquê ele escorregou. Tá? Por que ele escorregou? É sabido que em levantamentos de empresas aí, tá? Principalmente mulheres, né? Conheço algumas empresas que é proibido mulher andar de salto alto. Tá? Por quê? Teve um potencial, teve inúmeros casos de torção de tornozelo. As meninas, né, pisaram torto e torceram o pé, tiveram ferimentos, né, tiveram acidentes, né, alguns somente incidentes, outras pessoas acidentes. Né? E aí eu conheço até uma empresa que eu trabalhei, que teve como uma das metodologias, né, de resolver o problema, da treinamento. Olha que interessante, treinamento como andar de salto. Parece uma coisa de louco, né? Mas chamou, né, pessoas especializadas nisso e ensinou as meninas a andar de salto, que salto que seria mais certo, né, para cada ocasião ter um salto certo, não sei o quê, e papapá, cada tipo de mulher tem um salto certo, enfim, né, teve esse treinamento, olha que interessante, né, há muitos anos atrás, né, então foi a única vez na minha vida que eu ouvi, né, não somente ouvi, eu vi a empresa dar treinamento para as meninas andarem, né, aprenderem a andar de salto, porque é sabido que muitas pessoas, né, muitas moças, né, elas não sabem andar de salto alto. E aí, por etiqueta, ou, né, ou talvez por protocolo, ou às vezes até mesmo para combinar com roupas, elas acabam utilizando um salto e sentem umas certas dificuldades, né, em andar, se movimentar, e acaba torcendo o pé. Acho que se a gente abrir aqui uma enquete, muitas de vocês, né, das alunas que estão aqui me assistindo, vão ter referências ou vão ter comentários aí que, se não foi consigo, foi com outras pessoas que já torceram o pé, já quebrou o salto e por aí vai, tá? Então, olha que interessante. Então, é um evento não previsto que tem o potencial de conduzir a acidente. Evento não relacionado ao trabalho, no qual uma lesão ou doença, independente da gravidade, é lógico, ou a fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido. Um quase acidente, quase perda, ou uma situação perigosa. Então, é chamado incidente, que seria um quase, né? Mas, na nossa linguagem, a gente só tem sim ou não, ou é ou não é. Mas aí, quando a pessoa tem esse quase, tá? Para a estatística, para a gente é importante. Porque lá na pirâmide de Bird e aquelas pirâmides que nós já falamos, né, de Frank lá atrás, né, nas aulas anteriores, quando a gente se depara naquelas pirâmides, nós vimos que o que? A base são os incidentes. No momento que a gente conseguir controlar os incidentes, com certeza a gente não vai ter fatalidades ou não vai ter acidentes mais graves. Acidente. O que é um acidente? É um evento não planejado que acarreta morte, problema de saúde, ferimento, danos ou outros prejuízos. Essa é a definição de acidentes. Incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade. É um evento não planejado. Então, imagine só. Todos nós, ninguém quer se machucar, né? Ninguém quer sofrer uma amputação de membro, ninguém, né? Não tem essa. Mas, e aí? Aconteceu. Então, esse evento não foi planejado.
né? A gente levando em consideração que a pessoa não queira sofrer um acidente. Então, ele não foi planejado, o cara não vai entrar lá, hoje eu vou perder meu dedo, hoje eu vou perder minha mão, hoje eu vou perder minha cabeça, hoje eu vou perder minha vida, ninguém quer isso, tá? Por isso que a nossa atenção em fazer procedimentos, criar programas, né, para que não deixe esses acidentes ocorrerem, entendeu? Porque a consequência do acidente pode chegar o quê? A doenças, né, a lesão e até mesmo a morte. Sinistro. O que é um sinistro? É um prejuízo sofrido por uma organização com garantia de ressarcimento de seguro ou de outros meios. Então é interessante vocês saberem a questão de sinistro, tá? Então, sinistro é esse prejuízo sofrido. Mas que pode ser um terremoto, pode ser um incêndio, né? Uma situação assim de grave, né? Dentro de uma empresa. Toda vez que acontece um sinistro, normalmente as empresas elas têm um seguro, né? Assim como você tem seguro do seu carro ou da sua casa, as empresas têm seguro também das empresas. E aí, para ela ter um seguro, a seguradora vai lá e ela faz as exigências, lógico, né? Então, ela vai lá e fala assim, olha, amigão, para que as coisas funcionem direitinho aqui, você precisa tomar conta disso, arrumar aquilo. Então, precisa saber se todos os seus extintores de incêndio estão perfeitos, sua rede de hidrantes, se você tem brigada de incêndio, se você tem a sua autorização do corpo de bombeiro, né? Se você tem os documentos aí relacionados à segurança do trabalho, a parte médica, a manutenção de elevadores, né? Como está seu para-raio, como está sua parte elétrica, como que estão suas máquinas, né? Se estão todas aterradas, enfim. O cara da seguradora, ele vai fazer um pente fino dentro da sua empresa, porque ele tem que ter certeza absoluta que a sua empresa não vai pegar fogo, é lógico. Lógico, porque se sua empresa pegar fogo, ele vai ter que pagar. Então, ele vai fazer as exigências legais. Tá? E nós, da segurança do trabalho, nós temos que cumprir essas exigências. Normalmente, na empresa, quando vem o seguro, eles já querem falar com a gente. A própria direção já passa para a gente, vai lá e fala com a segurança do trabalho. Porque nós que temos o ABCB, nós que temos licença na CETESB, nós que temos licença de produtos controlados, nós que controlamos extintores, nós que controlamos hidrantes, nós que controlamos brigada, equipe de primeiro socorro, nós que controlamos elevadores, né, manutenções e por aí vai, nós que controlamos os planos de emergência, plano de evacuação, nós que controlamos tudo isso, nós que preparamos o plano de emergência, tudo isso vem da onde? Da segurança do trabalho, por isso que eles querem conversar com a gente para saber se a gente fez o quê? Tudo direitinho. Nós que fazemos os programas de prevenção de risco ambiental, lógico, porque ele vai querer saber se no programa de prevenção de risco ambiental a gente tem lá alguma insalubridade por inflamável, né? Como que a gente se lida com um cara que vai usar um esmeril, né? Ou uma solda, né? Como que o cara que vai usar um equipamento que pode sair sem telhas, e aí? Então, o cara quer saber, porque é a partir daí que vai pegar fogo e vai fazer um transtorno, né, que a gente chama de sinistro. Ameaça, existe um risco de um meteoro cair na cidade onde você mora. Isso é uma ameaça à sua vida. Então, veja só, existe um risco de um meteoro cair na cidade onde você mora. Isso é uma ameaça para a sua vida? Opa, então peraí, não sei, né, em que ponto que é perigoso ou não. Tá? Então, a resposta é não, pois a probabilidade dessa ocorrência é quase zero. Podemos dizer que a ameaça é a capacidade de alguém explorar a vulnerabilidade de um sistema de computador ou aplicação. Então, veja só, o meteoro cair na nossa cabeça, olha, a probabilidade é pouca, tá? É uma probabilidade pequena, mas se um sistema estiver totalmente vulnerável, é muito fácil um hacker entrar e fazer coisas, né, conseguir mexer. Então, isso é uma ameaça. Então, quando a gente pensa, né, em ameaça, a gente tem que pensar assim, pensando na forma preventiva, né, uma forma de segurança do trabalho, esse equipamento é uma ameaça para o meu funcionário? Então, pensem assim,
Tá? Qualquer equipamento, qualquer coisa na sua vida, você chega na sua casa, você pega uma faca. Uma faca é ameaça para você? Não, eu sei controlar ela. Você sabe controlar? Aí eu sei controlar, eu sei cortar carne. Você nunca cortou o dedo? Ah, eu já cortei o dedo. Então ela continua sendo uma ameaça para você e sempre foi uma ameaça. E não somente ela foi gigantesca, que ela cortou seu dedo. É mesmo, hein? Um esmeril, ele é uma ameaça? É uma ameaça, sim, para... Mas por quê? É porque o camarada um vacilo lá, ele pode perder o dedo. Então, existe ameaça. E eu tenho que trabalhar com essa ameaça. Existe ameaça, né? Opa, eu já tenho que estar esperto. Porque existe a probabilidade dessa ameaça. Então, estou trabalhando com probabilidade. Existe a probabilidade? Existe. Então, eu tenho que trabalhar com ela, mesmo que for pequena. Mesmo que for pequena, tá? Existe a probabilidade, eu tenho que trabalhar com ela. Ah, mas a probabilidade é quase zero, tá? Mas é zero não, então. Entendeu? Assim como muitas pessoas elas vão para o hospital e o cara fala, a probabilidade dele sobreviver é 20%. Porra, 20% é muita coisa. E aí o cara sobrevive, eu falei, né, que era 20%. Olha, a probabilidade dele sobreviver é 1%. Porra, 1% não existe a probabilidade ainda. Existe 1%. E 1%, né? A probabilidade de você ganhar na Mega Sena, já pararam para pensar? Qual que é a probabilidade? É 1 em 1, sei lá quanto? Em porcentagem, quanto que é isso? Não tem gente que ganha? Gente, probabilidade é complicado. Se existe a probabilidade, quando eu disse, não tem probabilidade, não tem como, aí tudo bem, entendeu? Não tem como. Eu não tenho faca em casa, não uso faca em casa. A probabilidade de eu me cortar com faca? Zero, eu não tenho faca em casa. Entendeu? Eu não tenho faca em casa. Aí a probabilidade de eu cortar, mas todo mundo não tem faca em casa? É verdade, todo mundo tem que ter uma faquinha. Então existe a probabilidade de você se cortar. Entendeu? Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma falha de desenho, implementação ou operação que permite o que? A concretização de uma ameaça. Um site na internet, né? Por uma falha de desenho e de implementação pode permitir que hackers invadam o ambiente interno da empresa. Portanto, uma falha tornou o site vulnerável. Um risco só se torna uma ameaça quando existe uma vulnerabilidade. Então, em letra de forma, você olha um camarada trabalhando, só que a gente chama assim, ele está sem segurança. Ele não está seguro. O que ele não está seguro? Ele está vulnerável. Se ele está vulnerável, a probabilidade de sofrer um acidente ela é maior. Mesmo ele estando seguro, preso, a probabilidade de cair, mas a probabilidade dele cair é zero, mas dele se machucar não pode ser que não seja zero. Porque mesmo se o cara tiver com cinto, aí rompe e o cara amarrou errado, ele vai ter uma distância até travar. E nessa distância até travar, se o cara colocou o cinto errado e colocar, né, no vão das pernas e colocar de uma forma totalmente errada, frouxa, o que vai acontecer? Vai subir e vai doer muito. Ou até mesmo vai pegar, né, a pele, dependendo, né, o jeito que tiver, e vai raspar, vai machucar, enfim, né, do tranco, e se ele colocar errado pode dar um tranco na coluna, então o problema é muito sério. E perda? Perda é um prejuízo sofrido por uma organização sem garantia de ressarcimento de seguro ou meios. Então, perda. Por isso que a gente fala perda de dias, perda de vida, entendeu? Não dá, é um prejuízo, não dá mais para voltar. Então, o cara perdeu uma mão, o cara perdeu um dedo, entendeu? O cara não dá, não tem garantia de ressarcimento, não tem como. Por isso que quando a gente dá treinamento, a gente fala de perda, não volta atrás, você perdeu um dedo, não tem como voltar esse dedo na sua mão, você perdeu uma mão, perdeu um braço.
perdeu um olho, o ouvido, o pulmão, entendeu? Então perdeu um prejuízo sofrido, não tem mais, não tem volta, tá vendo? Garantia de ressarcimento não tem. E mesmo falando em acidente, que a gente chama de ressarcimento, que o INSS, né, dá, ou a seguradora dá por acidente, né, seguro por acidente, mas, gente, quanto que custa seu dedo, quanto que custa sua mão, quanto que custa seu olho, quanto que custa a sua audição, quanto que custa a sua perna? Você acha que dinheiro algum paga? Complicado. Avaliação de risco. Então, avaliação de risco primeiro, né, que risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela organização, levado em consideração suas obrigações legais e sua própria política de segurança ocupacional. Então, a avaliação do risco é a gente avaliar para tentar reduzir ele, né, até dentro dos limites toleráveis, né. Essa avaliação de risco ela deve ser feita a partir do quê? Da classificação de risco, né, segundo a análise já realizada, dos fatores de probabilidade de ocorrência e também das consequências de impacto. Isso é uma avaliação de risco. Então, eu vou lá, conheço o meu carro, o problema, conheço esse cara que é o risco, tá? E aí eu vou tentar, dentro das legislações, né, próprias, e dentro das metodologias que a gente tem disponível, reduzir a zero. O que é um risco aceitável? Um risco aceitável é um processo global de estimar a magnitude do risco e decidir se ele é tolerável ou aceitável. Pô, mas o que é aceitável ou tolerável? Tem muitas questões, né, principalmente questões financeiras, que pode ser tolerável ou aceitável. Mas para a segurança do trabalho, muito cuidado com isso que é o tolerável e o aceitável, tá? Esse processo de avaliação de risco proveniente de perigo, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidido se o risco é ou não aceitável. Então, veja só, a gente vai fazer uma avaliação. Esse risco é aceitável ou ele é tolerável ou aceitável? Não, dá para tolerar, tá? Um risco simples, ó, o cara, sei lá, em questão de acidente, o camarada escorregou, né? Pode ter um problema de escorregar, né? Sei lá, perdeu o equilíbrio, pode ser tolerável. Mas uma coisa mais grave, ó, o camarada ele vai fazer aqui uma solda, né, com oxacetileno, mas não tem nada próximo, né? Mas tem um risco do tal, mas a gente vai dar o equipamento pro cara e tal, mas é um lugar bem ruim, porque tem uma outra coisa lá perto, então nós vamos avaliar. É tolerável, aceitável? Então, beleza. O que é aceitável? Está dentro do limite de tolerância? É tolerável. Está dentro dos limites? Tá, então tudo bem, a gente aceita. Segurança e saúde ocupacional são condições e fatores que poderiam afetar a segurança e a saúde de empregados, terceiros, visitantes ou qualquer outra pessoa no local de trabalho. Tá? Então, quando a gente fala em segurança e saúde ocupacional, nós temos que pensar em todo mundo que está dentro do site, dentro da empresa, dentro da planta, né? Dentro do prédio, dentro, enfim, das instalações. Todo mundo. Muitas vezes as pessoas só se preocupam com os funcionários, esquecem dos terceiros, né, os prestadores de serviço, inclusive de visitantes. Eu conheço muitas empresas que, mesmo você sendo visitante, você entra na empresa, você vai ficar na recepção, tá? Vai assistir um vídeo como se fosse uma integração, né? Te falando algumas coisas e tal, e aí a pessoa vai vir te receber na recepção. Você não entra dentro da empresa, você vai ficar ali na recepção mesmo, existem várias salas dentro da recepção, e aí uma sala você entra lá, tal, começa a conversar com as pessoas, e ali como se fosse reunião, dali mesmo você vaza. Ou seja, você não tem acesso, né, o visitante não tem acesso à produção ou dentro da fábrica. Tá? Isso está sendo a cada dia mais utilizado. Antigamente, que eu digo, um passado até meio recente, nessas empresas, grandes empresas, tinha o guardinha. O que era o guardinha, né?
o mirim, guarda-mirim. Quem que eram esses moleques? Esses moleques eram os guardinhas, né, que chamavam de guardinha, né, que eram jovens aprendizes, que eles ficavam na empresa e eles serviam o quê? Para pegar visitante, levar até o visitado, depois o visitado chamava ele, levava, ou seja, não deixava o visitante andar sozinho dentro da empresa. E esses guarda-mirim, né, no interior existe, tá? Eu já fui em algumas empresas no interior ainda que existem os guarda-mirim, ou os guardinhas, né, o mirim, enfim, né, cada empresa tem um nome. E aí essa molecada que eles acabam pegando de algumas instituições aí, elas preparam os jovens, né, como se fosse um jovem aprendiz, e mandam para essas empresas. Local de trabalho, né, qualquer local físico no qual atividades relacionadas ao trabalho são executadas sob o controle da organização. Então é interessante que, quando a gente fala local de trabalho, tem muitas pessoas que o local de trabalho dele é a rua. Muitas pessoas, o local de trabalho dele é na intempérie, embaixo de chuva, embaixo de sol, né? O camarada trabalha nessas condições, esse é o local dele de trabalho. Então, o cara da Eletropaulo, o cara trabalha, né, trocando fio e tal, na rua, o cara da Sabesp quebrando chão, o cara de construção civil, né? Enfim, então, o local do trabalho dele é esse aí. Então, é evidente que nesses locais de trabalho, a própria legislação pede para que dê a condição mínima de segurança para ele. Imagina um cara que só trabalha na rua, onde ele vai comer, onde ele vai usar um banheiro, né? Onde ele vai poder descansar o seu almoço, tendo em vista que é 1 hora, ele almoça e vai descansar onde, entendeu? E aí? O programa de gerenciamento de risco, ele tem como objetivo, primeiro, a implantação de um programa que busca preservar a saúde, né? A saúde e a vida. Lógico, né? Se ele é um programa de gerenciamento, né, na parte de segurança do trabalho, ele busca preservar a nossa vida, a vida dos trabalhadores, evitar danos físicos e também psíquicos às pessoas. Já é sabido que tem muitos fatores psíquicos aí, que hoje eles têm aí, entram como doença ocupacional. Necessidade de se manter sob controle todos os agentes ambientais, monitoramento periódico, levando-se em consideração a proteção do meio ambiente, também dos recursos naturais, evitar danos à propriedade, também a paralisação da produção. E aí tem os roteiros, né, do PGE. Primeiro, informações gerais, introdução, objetivo do PGE, responsabilidade. Nós até já falamos esses passo a passo, mas só estamos repetindo, né? Etapas do PGR, antecipação e identificação do perigo, avaliação dos perigos e exposição dos trabalhadores, acompanhamento das medidas de controle, monitoração da exposição dos trabalhadores. Então, são as etapas desse programa, né, do PGR. Estabelecimento de prioridades e metas, programas de segurança e saúde específicos, avaliação do programa e as considerações finais. Então, vocês observam que está aqui. Então, estou passo a passo para o PGR. Aqui mesmo, já te dá todas as diretrizes, mesmo nós já falamos outras vezes, para você desenvolver já um PGR. Então, informações gerais, nós já falamos o que são informações gerais, a introdução, o objetivo do PGR, né? Então, tem aqui o passo a passo do PGR, como que eu devo fazer o PGR. E, no 9, considerações finais. Então, nós temos aqui um outro item que fala da otimização de projetos e processos. Como que eu otimizo, né, projetos e processos? Hoje nós estamos num momento de otimização, né? Tudo é redução, tudo reduz, né? A gente tem que fazer as coisas muito mais rápido, né? A gente tem que fazer as coisas voando, né? Então hoje nós temos que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, a avaliação geral do processo ou do projeto, primeiro, revisão dos antecedentes disponíveis sobre o processo, né, como estudos, fluxograma, testes metalúrgicos e outras informações, e ao final dessa revisão, será emitido um relatório de avaliação, que incluirá os seguintes aspectos: avaliação geral do estado atual do projeto, levantamento de critérios do projeto,
fazendo observação sobre critérios faltantes ou poucos precisos, sugestão ou sugestões de novos testes que possam ser necessários de executar e proposição preliminar da rota otimizada. Então, isso eu estou falando em projetos e processos. Então, nós, da Segurança do Trabalho, nós acompanhamos muitos projetos e também muitos processos. Projetos, quando se começa a desenvolver, né, os setores começam a desenvolver um projeto para a fábrica, né, então, olha, vai ter um projeto que a gente quer ampliar a fábrica assim, 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 ou a gente quer aumentar ou reduzir ou rever o processo, tá? Então, eu quero rever o processo, eu quero fazer alterações no processo, e às vezes essas alterações, elas acabam canalizando também em segurança do trabalho, ou seja, tudo canalizado, né, em segurança do trabalho, e a gente participa de todos, tanto em projetos como em processo. Tem alterações no projeto, segurança do trabalho está no meio. Tem alterações no processo, a segurança do trabalho está no meio. A separação de operações principais, então a separação funcional entre as operações unitárias, visando seu fechamento individual e sua independência de otimização e controle. Avaliação e opções simples, né, de fechamento dos balanços de massa e metalúrgico de cada operação e do conjunto da empresa. Então, quando a gente vê que a gente vai fazer uma parte do processo de projeto ou processo, então a gente quer entender um pouco das operações, como vai ser essa parte operacional. Então, a gente separa, né, a parte do funcionário e a parte deles, né, que é de produção. A parte de produção a gente não se envolve, né, como que vai ser a produção e tal, vai ser assim, assim, isso não é interesse nosso. A gente precisa saber o que é a parte funcional, o que o funcionário vai fazer como pessoa, o que ele vai fazer, vai enfiar a mão aqui, fazer isso que a gente vai estudar. Não é a parte da operação. A operação, a gente, vamos dizer que a gente não entende, quem entende são eles mesmos, a gente só vai ver a parte do nosso funcionário, aonde entra o funcionário. A flexibilização da empresa, então deve-se testar o fluxograma de processo, alterando condições hipotéticas, né, de capacidade, dureza, teor de minério e nível de impureza, principalmente visando fortalecer determinadas operações, na hipótese de receber quaisquer oscilações no sistema. Esse tipo de análise objetiva também a eliminação do investimento em pilha de homogeneização. Também esse tipo de simulação permite avaliar os equipamentos e os circuitos frente às mudanças de parâmetros. Então, quando a gente fala dessa flexibilização da empresa, é o quê? No fluxograma do processo, então a empresa ela quer fazer alterações do processo, tá? Então a gente vai fazer parte, evidente, volto a dizer que a gente só vai ver a parte do funcionário, né, e ver se a máquina atende os requisitos legais da DNR12, né, e por aí vai. Agora, as outras questões, como a parte da produção, isso não interessa a gente, como o teor do minério, o nível de impureza, essas coisas aí relacionadas à produção, né, a gente não tem muito a ver, né, então o que a produção vai fazer, então a gente só se preocupa o que vai afetar nosso funcionário. Então até mesmo o teor do minério e nível de impureza, tá, mas o que o cara vai fazer? Isso é para a produção, o cara vai respirar isso? Não, vai entrar no sistema e tal, então tudo bem, já tem exaustor, já tem isso, não vai expor o funcionário. Se for exposto o funcionário, a gente vai ter que fazer avaliações quantitativas, e nessas avaliações quantitativas ela vai acusar quanto que existe desse minério na atmosfera, e aí a gente vai ter certeza absoluta se vai utilizar um equipamento de proteção ou colocar um exaustor e por aí vai. Filosofia de otimização e controle, então um estudo preliminar de alternativas práticas, incorporando aí as mais modernas tecnologias de controle, visando a máxima automação possível das operações. Critérios modernos de operação, visando reduzir as interferências humanas nos processos. Será induzido a submeter-se aos critérios otimizantes pré-estabelecidos. É lógico, o que acontece hoje? Vocês sabem que com essa tecnologia, eles estão desenvolvendo máquinas, cada dia tem mais máquinas e a mão de obra ela acaba se afastando, tá? Um exemplo claro disso é a própria agricultura. A agricultura hoje tem máquina para tudo, sendo que antigamente era só boia fria, hoje não tem mais. Nas empresas, estão modernizando com robótica, estão modernizando com equipamento até mais avançado, que vai tirando o quê? Né?
vai reduzindo, né, essa interferência humana, vai tirando o homem, né, da linha, né, ele vai controlar mais distante. Então, para a gente, em determinado momento, é importante, porque ele vai estar super protegido e não vai estar exposto aos problemas da máquina, porque a máquina é máquina e ela vai operar a partir de comandos, né, dele. Aí, se a máquina deu problema, ele dá um stop, chama a manutenção vai lá e arruma. Os distúrbios de entrada, cada operação unitária deve considerar o acompanhamento e controle do seu principal distúrbio de entrada, proveniente da operação unitária anterior. Esses critérios serão previamente definidos, visando o adequado loop, né, de controle. Isso aí também está dentro de otimização de projetos, processo. Esses distúrbios de entrada são erros de entrada, problemas que poderão ocorrer, por isso que tudo isso, nós estamos falando em projeto, papel, nós estamos ainda desenhando tudo isso, desenhando uma fábrica, desenhando um processo, desenhando, né, a produção. Então, quando você está desenhando exaustivamente, a gente discute um montão de coisas, tá? Para quê? Para não ter esses problemas, né? Para não ter esses chamados distúrbios aí na operação. O arranjo é avaliado, o arranjo, que seria o layout de cada operação unitária principal, verificando o que é a capacidade dos equipamentos, área, tempo de resistência, energia específica, etc. E o melhor trajeto para o fluxo principal. De acordo aos critérios otimizantes, cada arranjo conduz ao que? A diferentes performances do processo. A otimização efetiva de um processo depende não apenas da ocorrência natural do fenômeno, mas também do equipamento, do circuito onde está. Então, imagine só, falando em projeto, nós entramos aí de corpo e alma quando ele começa a falar em layout, né? Porque layout a gente tem um monte de problemas também com base na legislação, né? Em espaçamento, né? Então tem que ter espaçamento de máquina para máquina, tem que ter corredores, né, principalmente um espaço suficiente para passar uma empilhadeira, um carrinho, né, as máquinas têm que ter uma disposição para o próprio operador, né, o cara da manutenção e fazer manutenção, então a máquina tem que estar seus 4 lados livres, né, desobstruídos para fazer. Então, é um monte de coisa que a gente entra, né, na discussão quando está em projeto, né, ou projeto de processo, né? Então, ó, vamos rever o processo, a gente discute exaustivamente isso quando é projeto que eu desenho também. A qualidade da operação, que são diversos aspectos, né, que deverão ser considerados para o seu posterior controle, como variabilidade do produto, taxa de produção estável, mínimo custo de operação e etc. Esses critérios definidos pelo cliente servirão de base para futuras incorporações de elementos de medida e de controle, inclusive da estratégia de controles otimizantes a serem implementada posteriormente. A qualidade da operação deve ser registrada em histogramas e faria parte do material enviado à administração. Então, é importante verificar o seguinte, quando está sendo discutido essas questões, lógico, isso é a questão da produção, sobre variabilidade de produto, a taxa de produção, a gente tem que estar atento nessa parte, como a taxa de produção, né? Olha, para a produção vai aumentar a sua produção, a gente vai aumentar um horário, né? Vai aumentar um turno, a gente vai ter que aumentar a capacidade, porque essa máquina é mais nova, mas o funcionário está preparado por isso, a gente tem que fazer novos procedimentos, novos programas de treinamento para essas pessoas, porque vai ter uma reviravolta dentro da produção, isso é super importante. Amostragem e análise química, né, que serão também sugeridas e discutidas a necessidade de pontos de amostragem e a necessidade também de análises químicas ou de granulométricas de determinadas substâncias, visando o correto fechamento dos balanços de massas e metalúrgico, tanto geral como de cada operação unitária principal em cada período, a qualidade do produto ou dos produtos, né, etc. O objetivo dessa análise é de simplificar o trabalho de amostragem, evitar redundância e fornecer as informações indispensáveis requeridas pela operação e pelos sistemas otimizantes a serem implantados. Então, quando vai pensar em processo, em projeto em processo,
e tem algum produto que são produtos novos, tem como a gente fazer uma avaliação, né? Entendeu? Fazer uma avaliação desse produto, que a gente chama de amostragem. Então, faz uma avaliação, faz uma análise química desse produto, manda para o laboratório vai dar um laudo sobre esse produto, além da física, lógico, né? Mas para saber como que esse produto está se comportando dentro da nossa empresa, saber quanto está sendo emitido, enviado para a atmosfera, e se o funcionário vai estar exposto, quanto que é isso, se ele vai ter que a gente vai ter que pagar adicional de insalubridade, ou se a gente vai ter que montar uma outra estratégia, né, para que esse funcionário não tenha problemas de saúde. O estado estacionário, lei de conservação da massa. Então, cada operação unitária principal deve considerar elementos de operação e controle que permitam, durante cada período de amostragem, manter em média o estado estacionário correspondente. A todo instante deve ser evitado o acúmulo ou desafogo parcial da massa dentro de cada operação. Se a base de referência do processo não estiver equilibrada, as análises químicas e também os fechamentos do balanço não serão reais, lógico. As decisões de operação, sejam corriqueiras ou otimizantes, devem ser corretamente orientadas pelos fechamentos parciais. Então, veja só, eu tenho algum produto químico que eu vou começar a usar na minha produção, eu faço já uma avaliação química desse produto, mas são mais, eu faço várias avaliações, entendeu? Por quê? Ainda está nesse período ainda de tentar equilibrar a quantidade de produto que vai dentro da máquina e tal. Então, nesse momento, a gente faz as avaliações e por aí vai. Tá? A gente tem a certeza absoluta que essa quantidade de produto não vai afetar o nosso funcionário. Sistema de controle otimizantes. As futuras bases para sua correta implantação podem ser previamente discutidas, né, com a equipe do cliente. Deste modo, poderemos definir a priori sistemas específicos para quê? Para diversão, né, diversas operações unitárias. Esses sistemas desenvolvidos com a nossa equipe multidisciplinar, além de otimizar os processos, colocam na tela à disposição gerencial os balanços maciços, né, e metalúrgico de cada circuito de tempo. Então, esse é um sistema de controle e otimização. Esses controles, quando a gente é convidado, né, para discutir um projeto, um processo, né, uma revisão de processo dentro da empresa, então a gente vai discutir tudo isso, né? E às vezes tem o quê? A parte do cliente, né? Então às vezes o cliente ele exige alguma coisa dentro do nosso processo. Olha, para vocês fabricarem essa peça para mim, eu quero que vocês tenham uma certificação, não sei das quantas. Então a gente vai se preparar para ter essa certificação. A gente vai tentar se moldar para poder atender esse cliente de uma forma mais otimizada, né? Uma forma mais rápida e uma forma com muito mais qualidade. Manutenção produtiva. Nós já falamos em manutenção lá atrás, né? Vários tipos de manutenção que a gente acaba tendo em manutenção em máquina, não tem manutenção em máquina, manutenção em procedimentos, manutenção em gestão de qualidade, enfim. A gente tem uma série de manutenções, tá? Dentro da própria produção. Então, não é só a manutenção da máquina, entendeu? A gente tem uma série de manutenções. A manutenção produtiva. Então, esses objetivos da manutenção produtiva é o quê? O objetivo global. A melhoria da estrutura da empresa em termos de materiais, como máquinas, equipamentos e ferramentas, matérias-primas, produtos, etc. E em termos humanos, aprimoramento das capacidades pessoais envolvendo conhecimento, habilidades e atitudes. E a meta a ser alcançada é o rendimento operacional global. Então, é lógico, eu tenho que ter a minha manutenção produtiva. Essa minha manutenção é o que? A gente acaba observando algumas máquinas, que essas máquinas elas acabam quebrando mais do que outras e tal. Então tem que estar muito mais atento, tá? Porque toda vez que quebra uma máquina, a manutenção entra. E quando a manutenção entra, o risco aumenta. Por quê? O setor de manutenção,
Prestem atenção, o setor de manutenção é o único setor que ele vai entrar dentro de uma máquina, às vezes a máquina é ligada, para ele ver qual que é o problema, ou senão ele sem proteção, para ele saber qual que é o problema, entendeu? Ele tem que ligar a máquina para saber o que é, tem que saber onde está o problema, e às vezes ele vai se enfiar no meio da máquina e ela em funcionamento, energizada, então a gente tem que estar muito atento com isso. O histórico. Durante muito tempo, as indústrias funcionaram com um sistema de manutenção corretiva. Corretiva quebrou a rumo, tá? Com isso, ocorriam desperdícios, retrabalhos, perda de tempo e também esforços humanos, além daquele prejuízo financeiro. Lógico, né? Você espera quebrar o negócio. Não tem que esperar quebrar, a gente tem que fazer uma manutenção para o quê? Para detectar as irregularidades, substituir essas peças antes, né? E deixar rolar. É igual o carro. Se você seguir lá as informações do seu carro, que são as informações que devem estar lá no manual, opa, está sossegado. Então, quais são as informações do manual? Olha, trocar o óleo em tantos km, trocar a pastilha de freio em tantos, trocar não sei o que, papapá. Então, do momento que você segue, né, essa manutenção que eles chamam, né, preventiva, você está sossegado com o seu carro, você vai ter carro por muito tempo. Agora, se você espera uma peça quebrar para fazer a corretiva, aí fica complicado, porque vai quebrar uma, essa vai quebrar outra, vai quebrar outra e por aí vai. Com isso, ocorre um desperdício de retrabalho, tá vendo? Então, quando tem a corretiva, aí é retrabalho, quebra, né, outras peças, então é muito complicado. A partir de uma análise desse problema, passou-se a se dar ênfase em manutenção preventiva. Com enfoque nesse tipo de manutenção, foi desenvolvido o conceito de manutenção produtiva total, conhecida pela sigla TPM, né? Que está em inglês, mas é manutenção produtiva total, que inclui programas de manutenção de preventiva e preditiva, tá? Então é importante a gente ter as manutenções, né? Nas nossas máquinas, porque elas não vão quebrar, vai ser bom para a produção. A gente tem aquela manutenção para ver se tem os nossos equipamentos de segurança, está tudo perfeito, então é a vida que segue. Essa origem, né, da TPM é o que? A manutenção preventiva teve sua origem nos Estados Unidos, né, e foi introduzida no Japão em 1950. Até então, a indústria japonesa trabalhava apenas com o conceito de manutenção corretiva, após a falha da máquina ou equipamento. Isso representava um custo e um obstáculo para a melhoria da qualidade. Na busca de maior eficiência de manutenção produtiva por meio de um sistema compreensivo, baseado no respeito individual e também total participação dos empregados, surgiu a TPM em 1970 no Japão. Tá? Envolve toda a empresa, né, e habilita para encontrar metas tais como defeito zero, falha zero, aumento da disponibilidade de equipamentos e lucratividade. Então, quando eu tenho uma manutenção produtiva, tá, os defeitos chegam a ser zero, porque tem a parada da máquina, então a gente tem X máquina, essa máquina vai para esse mês, a gente vai dar uma olhada nela, vai lubrificar, vai limpar, vai lavar o que tiver que fazer, vai tentar reduzir essas falhas para que ela não tenha mais problema. É como o seu carro, você pega um carro zero, 10 mil, leva na concessionária, 20 mil, leva na concessionária, o que ele vai fazer? Vai fazer uma manutenção, né, tal, vai ver como que tá, vai trocar, né, o que tiver que trocar, acabou, você vai ter um carro sempre perfeito, né, então nunca vai ter falha. Aumento da disponibilidade de equipamento, bem, né, esse equipamento vai ficar muito mais tempo disponível do que está quebrado, e a lucratividade da empresa, lógico, a empresa vai ter uma lucratividade gigantesca. Os pilares, né, da TPM são representados por eficiência, autorreparo, planejamento, treinamento e ciclo de vida. Então, a gente tem a eficiência, né, do equipamento dos funcionários que utilizam, o auto-preparo, reparo que é o funcionário também saber pelo menos as coisas básicas, né, poder informar a manutenção, planejamento estratégico que você consegue colocar essas máquinas vão ser revistas X em X tempo, treinamento para os funcionários, né, orientando, principalmente quem deve dar o treinamento ao pessoal de manutenção, para orientar os funcionários, o ciclo de vida. Olha, essa peça
dura 5 anos. Então, tem que ter um controle dessa peça que daqui a 5 anos troca. Não tem que esperar essa peça quebrar outra, que vai quebrar outra, vai quebrar 300 peças por problema de uma peça. Os princípios é o quê? Atividade que aumenta a eficiência do equipamento, estabelecimento de um sistema de manutenção autônomo, né, para os operadores, estabelecimento de um sistema planejado de manutenção, estabelecimento de um sistema de treinamento objetivando aumentar as habilidades técnicas das pessoas. Isso é muito importante. Quando você tem um time 100% treinado, você está tranquilo. Estabelecimento de um sistema de gerenciamento do equipamento. Então, eu vou fazer esse gerenciamento do equipamento, abrir uma planilha para cada equipamento e, a partir daí, todas as manutenções e tal, né? Então, fazer como se fosse um livrinho, né, para cada máquina, e toda vez que tiver alterações, as manutenções, incluir lá, olha, foi feito manutenção disso. As melhores devem ser conseguidas por meio dos seguintes passos, né? Capacitar os operadores para conduzir a manutenção de forma voluntária, ou seja, o cara já entender que deu um barulhinho diferente, já vai lá arrumar. Capacitar os mantenedores a serem polivalentes, ou seja, o operador, ele vai também conseguir ter essa capacidade de resolver os problemas, pelo menos os problemas mais simples da máquina. Capacitar os engenheiros a projetarem equipamentos que dispensem manutenção, isto é, o ideal da máquina descartável. Então, é assim, mas dá para fazer uma máquina que não quebre? Não. A máquina, ela tem sua vida útil, mas se eu fizer as manutenções, eu vou prolongar a vida dela. Como uma pessoa, se ela toma as medidas aí, que médicas e tal, ele acaba vivendo bastante tempo. Incentivar estudos e sugestões para modificação de equipamentos existentes, né, ou melhorar o seu rendimento. Lógico, porque às vezes a empresa, para a empresa, é importante o quê? Que as máquinas produzam quantidades gigantescas, né, para ele ganhar o lucro dele. E a gente vai, né, junto com os caras, para quê? Para ele vai fazer isso, o que vai acarretar em questão de meio ambiente, em questão de funcionário, né, em questão de legislação, né, por aí vai. A manutenção, primeiro, eliminar as 6 grandes perdas, que é perdas por quebra, perdas por demora de troca de ferramentas ou regulagens. Isso é um problema, às vezes, perda quebrou, e aí até consertar, mas tem que arrumar aqui, a peça não tem, vai ter que buscar lá, aqui a gente não tem, imagina o perereco. Perdas por operações em vazio, né, que seria a espera. Então a máquina está cheia de produção, não pode fazer porque tem que esperar. Perda por redução da velocidade, né? Então a máquina ela produz por hora, então no momento que for reduzido a velocidade dela, com certeza ela vai produzir menos. Perda por defeitos de produção, também, porque a máquina pode trazer algum transtorno, algum problema que vai afetar a produção, vai ter defeitos, você vai ter que refazer o trabalho. E perdas por quedas de rendimento. Isso aí, funcionário desanimado, ele vai ter mesmo. Aplicar as 5 medidas para a obtenção da quebra zero. Primeiro, a estruturação das condições básicas, né? Obediência às condições de uso, regeneração do envelhecimento, sanar as falhas do projeto e incrementar a capacidade técnica. Então, essas 5 medidas para quebra zero. Então, se eu tenho aí a estruturação da condição básica, obediência, regeneração, sanar as falhas, caramba, tem uma planilha que eu vou fazendo todas as manutenções nela. E se por acaso tiver algum problema estranho, a gente tenta resolver. A manutenção produtiva é mais ou menos isso, a parte visível, né, que é a quebra da máquina, mas só que a outra parte, como a gente não enxerga, não só viu que a máquina quebrou, mas ela quebrou porque estava detritos, folgas, sujeira, tinha desgastes, vazamento, corrosão, deformação, trinca, sobrecarga, desnivelamento, vibrações, ruído, superaquecimento. Então, são essas coisas que estavam, que a gente não via, que fez com que quebrasse a máquina, que aí quebrar a máquina é uma falha visível, aquelas outras a gente não via porque só ia ver quando quebrasse.
No momento que eu tenho uma produtiva, vai acontecer o quê? Eu vou parar essa máquina, eu vou dar uma geral nela. Então, as outras peças que estão nessa situação, pode até fazer um checklist, elas serão revistas. Análise das falhas, né? Então, a gente entra num primeiro bloco, que é como que eu analiso essas falhas. Se evitar as falhas invisíveis, a quebra deixará de ocorrer. Então, mas como que eu vou saber essas invisíveis, né? Normalmente elas deixam de ser detectadas por motivos físicos ou psicológicos, a gente acaba não conseguindo enxergar, é lógico, né? Se eu conseguir enxergar todas as falhas, fica fácil, mas algumas são invisíveis, né? Motivos físicos, né? As falhas não são visíveis por estarem em locais de difícil acesso, né? Cobertas por detritos e sujeiras, e os motivos psicológicos. As falhas deixam de ser detectadas devido à falta de interesse ou da capacitação dos operadores ou dos mantenedores. Deixa aí, o dia que quebrar, nós arrumamos. Acho que vocês cansaram de ouvir isso. As falhas produzidas, então, pode ser por aquecimento, por excesso de confiança, gerando negligência contra procedimentos, por confusão, erro, falta de atenção a parâmetros de controle, por imperícia do operador, por imprudência, teimosia, negligência ou indisciplina, por advertência para a fonte de danos potenciais, por falta de padrões adequados quanto às ocorrências de incidente. Olha isso aí, um monte de falhas. O termo japonês Pokayoke, dispositivo à prova de erros. Então, esse Pokayoke, ele é o seguinte, um dispositivo à prova de erros, à prova de tolice ou à prova de falhas, né? Falha segura, que está na NR12, tomada, um plug, dispositivo de proteção com sensor de parada de máquina. Então, esse dispositivo, né, que a gente tem um monte desse que a gente vai ver agora no decorrer, esse dispositivo à prova de erros. Então, o dispositivo à prova de erro é o quê? Se o funcionário errar, esse dispositivo não pode errar. Por isso que a gente tem que ter mais, às vezes até mais do que um dispositivo de segurança na máquina. Então, tem uma prensa, uma guilhotina. Eu tenho tanto um sensor de presença, porque se o cara enfiar a mão, ela para, como também o bimanual, o cara só consegue cortar se ele utilizar as duas mãos, né? Então, mas é NR12. NR12 fala também mais um bocado de coisas, proteção à máquina. Análise de confiabilidade humana, né? Então, tradução em inglês, que pelo menos 70% dos acidentes são causados por falha humana, tá? A gente entende isso, tal, mas a gente acaba puxando a responsabilidade para a empresa, para que a gente consiga entender, né? Isso, porque é fácil, acho que eu já falei para vocês, é muito fácil você jogar a culpa no funcionário, mas espera aí, onde a gente entra nessa brincadeira, né? Será que não tem uma parte nossa aí nessa brincadeira, não? Entendeu? Então, isso é importante. De acordo com o livro Human Reliability, sobre confiabilidade humana, as tecnologias atuais ganham riscos que afetam e são afetados pelas ações realizadas por pessoas em situações normais, de operação corriqueira, de manutenção e, obviamente, de emergência. Então, a pessoa ser confiável. Olha, eu confio nisso. Pô, mas peraí, eu sei o que eu estou fazendo. Então, às vezes ela sabe o que está fazendo, mas num descuido, ela vai sofrer um acidente. Embora pareça que o ser humano seja culpado por todas as falhas, já que foi o último envolvido na ação, essa falha começa mesmo no projeto de construção do sistema tecnológico. Então, como que a gente vê isso? Esses erros dos operadores de algumas tecnologias são forçados pela própria tecnologia e suas condições. Então, a gente, hoje a tecnologia, ela começa a criar barreiras, né, a partir do quê? De falhas humanas. Então, olha, o camarada pode enfiar a mão aqui. O cara, quando criou uma proteção dessa, com certeza o cara foi lá estudar e viu que muitas pessoas enfiavam a mão ali e perdiam a mão. Então, ele criou um mecanismo para que isso não acontecesse. Assim, os autores concluem que o risco sempre terá um fator humano. Então, as pessoas acabam, né, colocando que o fator humano sempre vai existir. Ademais, esta contribuição humana para o risco pode ser entendida, avaliada e quantificada aplicando-se as técnicas da análise de confiabilidade humana, tá?
A análise de confiabilidade humana ela é definida, então, pela probabilidade de que um conjunto de ações humanas sejam executadas com sucesso no tempo estabelecido ou numa determinada oportunidade. Então, tem as falhas básicas aí. As causas básicas são as razões de ocorrerem os atos e condições abaixo do padrão. Então, a gente já sabe, né? Abaixo do padrão. Por isso que a gente tem que treinar muito bem um funcionário para que o nível dele não caia. Também são chamadas de causas raízes, né? Causas reais, causas indiretas, causas fundamentais ou contribuições de um acidente ou incidente. Geralmente, são bem evidentes, mas para se ter um controle administrativo eficiente, faz-se necessário um pouco mais de investigação sobre ela. Por isso que a gente tem que investigar todos os acidentes, avaliar direitinho, né, como que foi, entender, né, essas causas indiretas, enfim, entender essas falhas básicas aí. Os fatores pessoais dessas falhas, capacidade física, fisiológica inadequada, às vezes coloca um cara pequeno ou maior para operar uma máquina que foi projetada por uma outra, por um outro tipo de pessoa, capacidade mental, psicológica inadequada, às vezes o camarada tem que colocar um cara num trabalho que o camarada exige muito a parte mental, né, a capacidade mental, e o cara não consegue fazer isso. Tensão física ou fisiológica, né, então o cara fazer muita força, tensão mental, usar muito a cabeça, falta de conhecimento, que muitas vezes passa batido e o cara não conhece aquilo que está fazendo, e aí o camarada vai e faz do jeito dele, e às vezes dá problema. Falta de habilidade, o cara não tem nenhuma habilidade para aquilo, entendeu? Como você está estudando em segurança do trabalho, você nunca viu segurança do trabalho, você está estudando agora, nunca trabalhou nem nada, e aí você já vai entrar numa empresa agora, e aí você entra lá, só tem você, então você não tem habilidade ainda, né? Aí você vai fazer o que você entende que é o certo, né? Então você vai fazer, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu entendo que é certo, tá? Mas às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado, tá? Motivação deficiente. Lógico, quando a gente fala em gestão de qualidade, principalmente, a gente fala muito em motivar o funcionário. O funcionário tem que estar motivado, porque ele motivado, ele não vai sofrer acidente, não vai trazer transtorno nenhum para a empresa. Liderança ou supervisão inadequada. A gente está cansado de ver que tem um montão de supervisores e líderes que são muito ruins. Engenharia inadequada. A engenharia fez um projeto péssimo. Compra inadequado, comprou equipamentos de péssima qualidade, manutenção inadequada, que a manutenção ela não prevê uma manutenção preditiva, ele quer fazer somente corretiva. Ferramentas, equipamentos e materiais totalmente inadequados, você vai ver que o cara não tem equipamento para fazer determinados trabalhos. Padrões de trabalho totalmente inadequado, tá? Então você tem que colocar a casa em ordem, e até, às vezes, você vai tentar colocar a casa em ordem, mas o funcionário não quer, a empresa não quer deixar daquela mesmice, que é uma lambança. Uso e desgaste, né, até de equipamentos e das pessoas também. Abuso e maltrato. A gente sabe que muitas vezes, em muitas produções aí, tem pessoas sendo abusadas na questão de ofendidas, né, maltratadas, né, e isso com certeza vai trazer transtornos irreparáveis para essa pessoa, a probabilidade dela sofrer um acidente é gigante. Falhas imediatas, né, as causas imediatas são as circunstâncias que procedem imediatamente o contato e o que poderiam ser vistas ou sentidas, e também atualmente utiliza-se o termo abaixo dos padrões e condições abaixo dos padrões. Então, são termos que o pessoal vai desenvolvendo, né, vai achando que são importantes, como falhas imediatas. Operar equipamentos sem autorização. Então, nós vimos aí até recentemente aí um trator lá na praia, né? O camarada pegou sem autorização e foi matou uma senhora. Não sinalizar ou advertir, a gente não sinalizou, como que você vai advertir alguém ou xingar alguém, não tem como, né? Falha em bloquear e resguardar, por isso que toda vez que vão fazer qualquer tipo de trabalho envolvendo energia, né, e fluidos em canos e tal, a gente pede para bloquear. Operar em velocidade inadequada, isso a gente percebe muito, caminhão entrando em alta velocidade dentro da empresa, né? Tornar os dispositivos de segurança inoperáveis, ou seja, você tem um dispositivo que o cara não opera, isso aí não serve para nada,
Não pode, tem que estar funcionando. Remover os dispositivos de segurança, já falei para vocês que isso é inadmissível, você tem que estar muito atento com isso, às vezes o cara faz um jump lá e você passa batido. Usar equipamentos defeituosos, nunca, né? A gente tem que pegar no pé da galera para não usar equipamento defeituoso. Usar equipamento de maneira incorreta, para isso a gente tem que aprender para poder ensinar o funcionário, para ele usar de uma forma correta. Carregar de maneira incorreta, né? Muitas pessoas têm problema de coluna porque carrega materiais totalmente incorretos, armazenar de maneira incorreta também, existem locais adequados, né? Formas adequadas de armazenar, tem até lá na NR11 que fala também. Levantamento de objetos de forma incorreta, né? O camarada vai levantar, ou que seja no braço, no carrinho e tal, a gente sabe que vai dar merda, vai dar problema. Adotar uma posição inadequada para o trabalho, então o cara, olha, eu só consigo trabalhar se for desse jeito. Bom, peraí, a gente tem que se adequar. Realizar manutenção de equipamentos em operação, né? Fazer brincadeira hoje, parece que em todos os segmentos a galera brinca, conta uma piadinha daqui, um tal, para distrair, né? Porque ficar 12 horas, às vezes, dentro do ambiente fabril é muito complicado, tá? Mas esse tipo de brincadeira a gente tem que estar atento também, porque pode desencadear um acidente. Trabalhar sob a influência do álcool, né, ou de drogas, não pode. Se o camarada estiver bebendo, a gente tem que criar um mecanismo para, junto com a empresa, para mandar embora, né? Não pode deixar esse cara na empresa, porém tem que consultar o departamento jurídico. Olha, a gente tem um problema assim, o que você nos indica? Sempre, né? Até um dia desse eu estava falando com um colega de vocês aí o colega me perguntou até nessa questão de bebida. Então, o que eu sugeri, conversa com o jurídico, nós estamos com um problema assim, o que você indica? Porque é o jurídico que vai lá defender a sua empresa, o jurídico que vai falar com o juiz, isso se o camarada sair fazer uma reclamação trabalhista. Então, é super importante. Proteger as barreiras inadequadas, lógico, né, sempre estar com proteção. Equipamentos de proteção inadequados ou insuficientes, né? Então, isso também são falhas imediatas. Ferramentas, equipamentos ou materiais defeituosos também são falhas imediatas, espaço restrito ou congestionado. Sistema de advertência totalmente inadequado, por isso que a gente tem, cansei de falar para vocês, melhoria contínua, sempre tem que estar acima para que esses equipamentos eles estejam sempre na melhor forma. Perigos de explosão e incêndio, ordem e limpeza deficiente, né, desordem, tal. Isso é importante quando a gente fala, até em segurança a gente fala na limpeza e organização, está até inserido lá no 5S. Condições ambientais perigosas, como gases, poeiras, fumaça e vapores, que vai para o meio ambiente, exposição ao ruído, radiação, temperaturas extremas, excessivas ou inadequadas, né? Iluminação, ventilação inadequada, ou seja, isso a gente consegue até avaliar antes, né, para não deixar como falhas imediatas, né? Então, a gente já tem que corrigir no primeiro levantamento. Então, um caso, né, descrição do acidente, o empregado estava realizando trabalho de finalização de montagem de uma turbina, dentro de um posto da turbina. Em dado momento, o empregado que estava utilizando uma lixadeira sofreu choque elétrico, o contato foi desfeito e o acidentado foi socorrido. Falhas imediatas, má condições de conservação da ferramenta e falta de inspeção preliminar na ferramenta do trabalho, tá? Falhas básicas, inexistência de padrões de segurança para a tarefa, ou seja, o camarada ele pegou lá uma furadeira, uma lixadeira, e foi fazer um trabalho, ou seja, a fiação estava exposta, encostou, já tomou choque, tá? Então, isso é importante, por isso que a importância de fazer o quê? Criar uns padrões de segurança para inspeção em equipamento, né? Para que toda vez que o camarada for pegar um equipamento, ele tem que ter certeza absoluta que aquele equipamento está bom para uso. Beleza, gente? E eu finalizo por aqui, tá? Deixa essa segunda parte para amanhã. Tá? Deixa essa segunda parte para amanhã. E agora saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre o conteúdo de hoje. Fiquem à vontade.
Vocês estão acordados ou estão dormindo aí? Não, estamos aqui, professor. Por enquanto, Só você, pelo jeito, né? Aqui, professor. Tem mais um ainda. Só 2. 3, tá, Wellington? 3. Professor, aqui também. Tá, 4. Vai pipocando, né? Aí começa a fazer barulho no ouvido e vocês começam a acordar, hein? Vê direito, hein? Alan Gomes, ele tem participado das aulas? Tem, Ricardo? Você tem visto ele aí, não? Alan Gomes? Não, professor, aqui não. Fernando Melsoni? O Alan acabou de levantar a mão. Hã? O Alan? O Alan acabou de levantar a mão. Cadê o Alan? Eu participo sim, professor. Todo dia eu tô aqui. Alan de Souza Gomes? Seu nome tá na lista negra, malandro. Você não tá aparecendo aí, o povo já quer puxar seu tapete, hein? Você tem feito o trabalho dos outros professores? Tenho sim, por quê? Não, porque seu nome não tá na lista preta. Diz que você não tá aparecendo em nada aí não, filho. Mas todo trabalho eu faço sim. Pode Então, olhar você tá lá. fazendo, porque sua batata tá assando, hein? Fernando Melsoni. Fernando não tá aí. Laércio de Jesus. Ele não tá aí. Então só o Alan tá aí. Os outros dois também não quer saber de nada. Galera, alguma pergunta sobre o tema até agora? Professor, eu tenho uma pergunta. Quando o senhor estava falando do risco aceitável e tolerável, eu ainda não identifiquei o que seria o aceitável e o tolerável. Tá. O que acontece aí na questão do aceitável e tolerável? Uma coisa que dá para se aceitar. Então, vamos supor, você tem o ruído, certo? O ruído é um risco, beleza? Tá? Qual que é o limite de tolerância? O limite de tolerância é 85. 85. O limite de ação é 80. Tá? Então, se você fez uma medição e está lá 78, 79, tá? Ele está abaixo do ação. Então, ele está um risco tolerável, está aceitável. Então, você consegue. Não, está aceitável. Esse risco não vai prejudicar a saúde de ninguém. Então, a gente tolera ele, tá? Porque ele está abaixo da ação, eu não preciso fazer nada. Então, tá tolerável, tá tudo tranquilo nessa questão. É evidente que o que a gente faz? A gente tem que fazer o quê? O gerenciamento, o monitoramento, para que esse cara não mude, porque de aceitável e tolerável, ele pode passar, né, para um segundo momento, que pode ser que não seja mais tolerável nem aceitável. Tá? Então, seria bem abaixo da sua expectativa, bem abaixo do seu limite de tolerância, e bem abaixo também da sua ação. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Mais alguma pergunta, galera? Tá bom. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro aqui a gravação.